Bom, então, bom dia a todos e a todas. Para aqueles que não me conhecem, eu acho aqui pelos nomes, eu acho que vocês não devem me conhecer pelo fato de vocês serem alunos da agronomia. Eu falo assim para aqueles que não me conhecem que eu já colaborei com a disciplina de isotecnia geral. Então, muitos alunos da alimentos e alimentação, alguns já tiveram aula comigo, mas como eu deixei de ministrar a disciplina de zootecnia geral já há algum tempo, então a maioria aqui são novatos para mim, como é de outro departamento, né? Então a gente não tem tanto contato. Eu sou a professora Renata Ribeiro Varenga, eu já contribuo com essa disciplina de alimentação há bastante tempo, eu me formei em zootecnia pela UFRA mesmo, e logo em seguida ingressei no mestrado, doutorado, pós-doutorado, e já no meu doutorado, o meu ex-orientador, ele era o professor responsável dessa disciplina, né, que não é o Roberto, era um outro professor, e aí, então, eu gostava tanto, né? Gostei tanto dessa área e que ele me passava disciplinas para eu ministrar, né? Como docente voluntária. Aí depois ele saiu para fazer pós-doutorado, eu fiquei como professora substituta e depois tive a oportunidade de ingressar aí no concurso da área de avicultura. Então, eu sou professora da área de avicultura. E aí houve uma troca de professores, né? O professor Roberto assumiu a disciplina e ele me convidou para continuar colaborando com a turma prática. Só que são 4 turmas práticas, A, B, C e D, e aí, devido à minha carga horária, né, um pouco elevada, eu fiquei com apenas 2 turmas. Então, a A e C é de minha responsabilidade, né? A de quarta e a de quinta-feira. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês rapidamente como que nós conduzimos essa disciplina, né? E principalmente de forma remota também. Então, apesar de ser o mesmo código, né, a mesma disciplina, menos alimentação dos animais, eu e Roberto nós conduzimos assim de maneira bem separada, porque as aulas são independentes, né? E iniciou, né, de forma remota, nós tentamos conduzi-la de forma conjunta, mas eu acho que ficou um pouquinho confuso para os alunos, né, pelo fato de 2 turmas eu assumi responsabilidade, ele assumiu outras 2 turmas, então eu optei, né, desde o semestre passado, a gente conduzir de forma bem independente mesmo. Então, ele usa o Cresum, eu uso o campus virtual, ok? Então, assim, as avaliações serão independentes, os trabalhos, eu vou postar para vocês, já postei, né, o primeiro réu, então, assim, é bem independente. Até ontem eu entrei no SIG, porque nós temos que atualizar o SIG até o próximo fim de semana, eu entrei, né, para colocar minha parte prática, mas ele já tinha colocado a parte teórica e até já enviou, então não tem como eu mexer lá no SIG. Então, portanto, eu vou disponibilizar para vocês, lá no campus virtual, um cronograma da nossa parte prática, tá? Uma vez que eu não consegui acrescentar nada lá no sítio, só que eu vi isso ontem à noite, então eu vou montar um cronograma para vocês, o que vai ser visto em cada réu, né, para vocês terem uma noção. Ó, o próximo réu nós vamos estudar formulação de ração para bovinos, né, ou formulação de ração para aves, suínos. E aí eu vou colocar lá para vocês e nós vamos seguindo o nosso réu da parte prática, tá? Então é bem independente do Roberto, ele vai dar as avaliações teóricas e prática é só comigo, tá? Não queiram comparar com o que os meninos da turma B e D estão vendo, porque daí é com ele, né? Então é um pouquinho diferente, tá ok? Mas não tem segredo essa disciplina de alimentos e alimentação. Aqueles que gostam de matemática tiram de letra, né? Porque tem um pouquinho de cálculo. E aqueles que não têm muita afinidade com a matemática, não prejudica em nada também, que é conta muito simples, né? Mas é gostoso. Eu falo que eu gosto muito dessa disciplina que realmente, né, a gente faz os cálculos, não fica aquela coisa só teórica,
né? Então, eu falo que alimentos e alimentação, a gente estuda a matemática da formulação. Por quê? O que significa a formulação de ração? Né? É uma combinação quantitativa de vários tipos de vários alimentos, ingredientes. Por quê? Porque se eu tiver ali, por exemplo, disponível na propriedade o milho, o farelo de soja, eu vou fornecer apenas uma mistura desses dois ingredientes. Isso significa que eu estou atendendo a exigência nutricional do animal? Não, né? Às vezes ele pode estar, eu posso estar atendendo a capacidade dele, né? Ele torna um animal saciável, né? Ele vai estar ingerindo ali, nós vamos conseguir, né? Fazer com que esse ruminante, né? Ou esse animal monogástrico, ele esteja, né, satisfeito ali, e quando se trata em termos de capacidade, né, do trato digestório, mas não significa que eu esteja atendendo a necessidade nutricional desse animal. Nenhum alimento, quando fornecido sozinho ou combinado, né, apenas com o outro, atende à necessidade nutricional do animal. Por quê? Porque ele depende de energia, ele depende de proteína, de minerais, de vitaminas, né? Portanto, há necessidade da gente fazer essa combinação quantitativa de vários alimentos. Então, aqui na parte prática, nós vamos estar aplicando a teoria, né? Não tudo que o Roberto fala lá na teoria, mas nós vamos sempre estar falando sobre proteína, energia, né? Energia digestível, metabolizável. Então, é uma aplicação da parte teórica, né? E nós vamos trabalhar muito com a parte de cálculos, né? Mas é coisa tranquila, nós vamos aplicar muito aquilo que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? As equações algébricas, tá? X mais BY, é bem gostoso. Só que eu falo, a maior dificuldade dos alunos nessa disciplina é ter atenção. Porque se você erra um sinalzinho de mais, de menos, você erra toda a formulação e a gente vê isso só lá no final. Por que só lá no final, professora? Porque enquanto você está ali formulando a ração, né, preparando conduzindo os cálculos, você não tem noção de que você está errando. Você só vê lá no final, né, quando você fez aquela combinação dos alimentos, né, você vai calcular a quantidade de nutrientes que esses alimentos estão fornecendo e você não vai conseguir atender a exigência do animal, né? Ou às vezes dá um valor negativo e aí pronto, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, assim, a formulação, eu falo com os meninos, gente, não tenta olhar do colega, né? Não dispersem, concentração na sua prova, porque se errar um sinalzinho, você erra tudo e você vê isso só lá no final, depois de 1 hora de prova, e aí não dá para retornar, né? Antes de explicar para vocês, né, os réus, só vou explicar rapidamente, né, que se trata essa disciplina, alimentos e alimentação dos animais. Vou falar aqui algumas definições, não se preocupe, depois vou mandar para vocês a aula, né, e lá vai estar a explicação direitinho, que é a primeira aula de classificação dos alimentos, então vai ter lá as definições. Mas o que seria o conceito de alimentação? O nome da disciplina é Alimentos e Alimentação, mas o que vem a ser alimentação? Será que é o simples ato do animal, né, estar ingerindo ali, consumindo algum tipo de alimento? Né? Então, quando a gente fala em alimentação, uma definição simples, nada mais é que a aplicação dos princípios nutritivos, né, dos alimentos, sempre associada, né, à exigência dos animais. E qual é o objetivo? Qual é o nosso maior objetivo na produção animal? Hoje em dia, nós somos muito cobrados, né, pressionados. O animal tem que produzir mais e mais no menor período de tempo e, para variar, com o menor custo possível. Né? Hoje, eu não sei se vocês têm acompanhado aí o custo dos insumos. Meu Deus, está uma coisa absurda. Eu falo que está difícil, né, a gente trabalhar aí com a produção de suínos, aves, que a gente depende muito de milho, farelo de soja,
né? E esses insumos estão aí com alto valor no mercado, principalmente agora em época de pandemia, né? Então, tudo aumentou, e eu falo que a alimentação, né, ela representa o custo mais oneroso da produção animal. Vocês terem uma noção, eu trabalho com aves, né, especificamente frango de corte, no caso de animais monogástricos, aves, suínos, a nutrição, ela representa em torno de 70% do custo de produção, né? Então, é uma fatia relativamente significativa, né? Então, nessa época de custos elevados dos insumos, a gente tem que fazer ali um milagre, né, para a produção ser rentável, porque é isso que o produtor quer. Ele quer que o seu animal produza mais e mais, menor tempo possível, né? E que dê a ele um maior retorno, uma maior lucratividade. Então, quando eu falo alimentação, é a aplicação dos princípios nutritivos, né, dos alimentos, sempre associada à exigência, né, desses animais, ou seja, nós temos que fornecer o que o animal precisa, e aí que entra o formulador. Nós não podemos fornecer excesso de nada para o animal. Nem falar, não pode faltar, mas um excesso pode ter. Passando um pouquinho não tem problema, né? Mas se já estiver passando ali uma maior quantidade, pode tornar prejudicial para o animal. Por exemplo, eu não posso fornecer uma alimentação com excesso de cálcio, de fósforo, né? Por quê? Porque às vezes pode ter prejuízo. Alguns nutrientes em excesso, eles são prejudiciais para o animal, e aí o animal tem que eliminar esse excesso, e essa eliminação não acontece 0,800, digamos assim, de forma gratuita, tudo haverá gasto. Então, às vezes, dependendo do nutriente, ele vai ter um gasto energético, né, para estar eliminando aquele nutriente em excesso, ou, às vezes, esse nutriente em excesso, ele pode prejudicar a absorção de um outro. Eu gosto muito de dar o exemplo de cálcio e fósforo, né? Por quê? Porque eles competem pelos mesmos sítios de absorção, para entrar ali na célula para serem absorvidos. Então, se eu tenho uma ração com uma alta quantidade de cálcio, por exemplo, a galinha poedeira, ela necessita de uma maior quantidade de cálcio, né? Para quê? Para ser destinada ali para a formação da casca do ovo. Já o frango de corte, ele precisa de uma quantidade menor, né? Porque ele não produz ovo, ele precisa do cálcio ali para desenvolvimento esquelético, né? Mas não há necessidade para a formação de ovo. Então, se eu pegar uma ração que eu formulei para a poedeira e fornecer essa ração para frango de corte, por mais que seja a mesma espécie, né, aves, pode vir a prejudicar a absorção de fósforo. Por quê? Porque aí vai ter ali uma quantidade elevada de cálcio, né? E vai prejudicar esse excesso de cálcio, prejudica a absorção do fósforo, né? E aí pode vir mas eu estou formulando uma ração equilibrada, né? O animal está ali recebendo a quantidade que ele precisa de fósforo, mas por que ele está apresentando, né, sintomas ali de deficiência? Aí você tem que saber, opa, mas e a relação dos outros nutrientes? Está adequada? Porque às vezes o cálcio está lá em cima e está prejudicando a absorção de fósforo, entendido? Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu falo que a formulação é o balanceamento de ração, a gente tem que fornecer uma quantidade equilibrada, né, de todos os nutrientes, para não ter deficiência e nem excesso, que pode vir a prejudicar a absorção de um outro que está sendo fornecido numa proporção adequada. Então, esse é o balanceamento das rações, é isso que a gente vai trabalhar aqui na prática, né? Então, o objetivo final é fornecer uma ração adequada, que atenda a necessidade do animal, né, o que a gente fala exigência nutricional, com o objetivo de maximizar a produção animal. Seja uma maior produção de leite, no caso de bovinos leiteiros, maior produção de carne, no caso de produção de bovino de corte, maior produção de ovos, no caso de poedeiras, maior produção de carne, né, de frango, no caso da cultura aí, de corte, né? E o que significa alimento, né? O nome da disciplina é Alimentos e Alimentação dos Animais. Alimento, será que é tudo aquilo que o animal consegue ingerir? Né? Por exemplo,
Se eu for ali no jardim, né, pegar ali um pedrisco e oferecer, né, pôr lá no meio da ração. Esse pedrisco, ele pode ser considerado um alimento? Não. Então, alimento não é tudo, né, que o animal consegue ingerir. É toda substância que é passível de ser utilizada, né, utilizada e transformada pelos animais, pelo fato de possuir ali alguma propriedade nutritiva. Né? Então, por exemplo, o meu café da manhã, o leite, o pão, né? Então eu consumi aquilo ali, eu consegui, meu organismo vai conseguir utilizar, vai conseguir transformar, né? E eu vou aproveitar ali a propriedade nutritiva desse alimento, a proteína, a energia, né? As vitaminas, os minerais, isso sim é considerado um alimento. Agora, se eu for ali pegar um matinho, né? Alguma coisa ali, eu vou mastigar aquilo ali, vou conseguir engolir, mas não vai ser utilizado, não vai ser transformado pelo meu organismo, né? Não vai ter nenhuma propriedade nutritiva, digamos assim. Então, o alimento é tudo que o animal consome, que é transformado e que é aproveitado, né? E que possui ali alguma propriedade nutritiva, por exemplo, a proteína. No processo de digestão, né, ela vai ser degradada e vai ocorrer a liberação de quê? De aminoácidos, né? Esses aminoácidos eles vão ser utilizados para a formação da proteína muscular, para a síntese de hormônios, para a síntese de enzimas, né? Ou seja, para entrar ali no metabolismo celular de uma forma geral, ok? Então, isso é alimento. Eu falei que alimento, né, toda substância passível de ser utilizada, transformada, aproveitada pelo animal, né, pelo fato de possuir alguma característica, propriedade nutritiva. E o que vem a ser o nutriente? O que é o nutriente? Eu não sei se o Roberto já comentou, né, vocês, é todo constituinte do alimento, né, que entra no metabolismo celular, né, ali nas rotas, lá no organismo do animal e desempenha alguma função. Então, isso é um nutriente. O balanceamento, já comentei, né, é o equilíbrio ali, né, a gente fala balanceamento é, é uma combinação, né, digamos, quantitativa, que você fala, ó, vou pôr tantos quilos de milho, tantos quilos de farelo de soja, né, tantos quilos de fosfato. Então, é uma combinação quantitativa desses diferentes ingredientes, né, alimentos, de forma que ambos ali, cada um forneça, né, os nutrientes e, no final das contas, atenda a exigência do nutricional do animal para que ele apresente melhor desempenho. Então, hoje nós temos que trabalhar com ração de mínimo custo, nós temos que fazer uma combinação, né, de alimentos, de forma que atenda a exigência do animal e de forma que fique aí com o menor custo possível, né. Daí vocês podem estar pensando, nossa, professor, mas a gente vai fazer essa combinação mão a mão, né, tudo manual? Sim. E aí vocês podem me perguntar, ah, mas no campo isso é feito? Não. Então, por que nós vamos aprender essa disciplina? Porque hoje nós trabalhamos com os programas de formulação, né? Então, tem muitos programas aí disponíveis no mercado. Eu, com aves, né, eu uso muito o Super Crack, que tem um valor acessível, é fácil de mexer, né? Mas nós temos que aprender, né, fazer esses cálculos, entender o que é formulação, por quê? Porque o programa ele pode errar e o programa ele não faz tudo sozinho. A gente tem que fornecer a ele alguns comandos, né? Por exemplo, você coloca lá os alimentos, né? Você seleciona os alimentos, você coloca lá a exigência do animal, né? Mas às vezes ele pode fazer alguma combinação, né? Que aquilo ali não pode ser fornecido aos animais. Por exemplo, você coloca lá, olha, tem que atender tanto de energia. E aí você seleciona os alimentos. Vou usar farelo de soja, vou usar, por exemplo, eu não quero usar o milho, eu estou pensando outra coisa energética aqui, vamos pôr milheto, né? Milheto, farelo de soja, fosfato bicálcico, né? Daí você coloca a exigência do animal, né? A fase,
para que a gente formule essa ração. E coloque também, como a gente trabalha com formulação de mínimo custo, quando a gente usa o programa, né, para o produtor, você coloca lá o preço do quilo ou da tonelada daqueles alimentos. Aí o que ele faz? Ele faz uma combinação ali desses alimentos, de forma que atenda a exigência do animal e com o menor custo possível. E ele não sabe das possíveis, dos fatores antinutricionais dos alimentos, né? Que alguns alimentos, às vezes, não pode ser fornecido, por exemplo, um pintinho ou por uma fêmea suína na fase de gestação, de lactação, o programa não sabe disso. Então, se tem ali algum fator antinutricional, né? Por exemplo, a soja, por exemplo, ela tem que ser tostada, né, para tirar o fator antinutricional. O programa não sabe disso. Então, é o formulador, quem está à frente do computador, que tem que fornecer a ele esses comandos, né? Aí você vai lá, seleciona, olha, soja tostada, soja micronizada. Depois eu vou explicar para vocês, né, a diferença desses ingredientes. Você que fornece esses comandos, né? Por exemplo, farelo de arroz. Farelo de arroz tem muito fósforo fítico, que é um fósforo que está complexado numa molécula chamada fitato e que os animais não têm acesso. Por quê? Porque eles não produzem enzima em quantidade suficiente, né, para fazer a quebra daquelas ligações e aproveitar todo aquele fósforo. Então, o que acontece? Se eu pego o programa, né, e coloco lá, seleciono, vamos usar farelo de arroz é uma fonte energética e é de baixo custo. Então, o que o programa pode fazer? Opa, tem aqui milho e farelo de arroz, ambos são energéticos. O milho está com preço lá nas alturas, farelo de arroz, preço acessível. O que ele faz? Ele reduz ao máximo a quantidade de milho e entra com o farelo de arroz, né, de forma que atenda aquela energia que eu coloquei ali, né, da exigência do animal. Vai atender? Vai, aquele valor de energia. Só que o animal vai conseguir aproveitar bem esse alimento? Em relação a todos os nutrientes, não. Por quê? Porque o farelo de arroz ele tem muito fósforo complexado, né? E aí o que vai acontecer? Vai ter deficiência de fósforo, tá? Então, nós temos aí, né, na literatura, as tabelas com os valores práticos para serem utilizados para cada fase de vida do animal. Depois, ao longo da disciplina, eu vou mostrar essas tabelas para vocês, né? Então, o que o formulador tem que fazer? Ele tem que ter uma noção básica de formulação e ele fala, opa, para essa fase, por exemplo, pintinho, eu tenho que usar, por exemplo, posso usar de 5 a 10% do farelo de arroz. Não mais que isso, que senão o animal não vai conseguir aproveitar o fósforo que tem nele, né? E aí vai acontecer o quê? Vai começar a ter deficiência de fósforo. Então, o computador não sabe disso, o programa não sabe disso. Nós que temos que passar o comando para ele. Outra coisa que eu gosto muito de desenho é o óleo, né? Então, a gente coloca lá o óleo lá na tabelinha, né, para ser utilizado. E aí, dependendo do valor, o que acontece? Ele tira uma grande quantidade do milho, que é um alimento energético, e coloca óleo lá nas alturas. Quando eu comprei o formulador, o primeiro que eu tive, eu estava em meados da graduação, na iniciação científica, e eu falei, agora eu sou formuladora, né? Formulei a ração lá, levei para o meu orientador, falei, olha aqui, formulei a ração, fechou direitinho, atendeu a exigência. A hora que ele olhou, ele deu até risada de mim, né? Porque ele falou, Renata, olha aqui a quantidade de óleo que você vai utilizar. Eu falei, mas está atendendo a exigência do animal. Está? Sim. Mas o que acontece? Óleo, nós podemos colocar aí no máximo de 5 a 10% na ração. Por quê? Porque senão ela fica muito oleosa, né? Ela vira uma papa ali, dificulta a mistura dos ingredientes lá na fábrica de ração e, dependendo do animal, pode vir a causar até uma diarreia. Então, o programa não sabe disso. O que eu teria que ter feito? Entrado lá no sistema, na né, hora que eu selecionei os alimentos que iam ser utilizados, limitar o óleo. Olha, o óleo, colocar aí, posso, né, entrar com uma quantidade de 5 a 10% e deixo o milho livre, porque o milho não tem fator antinutricional, né? Então, o milho ele pode usar
uma quantidade maior para atender a exigência nutricional do animal. Tá dando para entender mais ou menos, pessoal? Às vezes, né, essa apresentação que eu gosto de falar um pouquinho, né, essa introdução da disciplina, às vezes vocês falam, nossa, isso é muito confuso e tudo. Não é. Porque que é o nosso primeiro contato, mas à medida que eu for passando as aulas para vocês, vocês vão ver, tranquilo, tá? Não tem segredo. Então, gente, aqui na disciplina a gente vai trabalhar só com formulação à mão. Aprendeu a formular à mão, depois você pega um programa, e é muito simples. O programa, você roda a ração em 2 segundos, que consiste em quê? Você selecionar. Tem alguns programas que já vem a exigência do animal, por fase. Né? Vem na exigência, por exemplo, de pintinho, de 1 a 7 dias. Né? Então, você seleciona a fase do animal, os ingredientes que você quer utilizar, né? Daí você tem que conhecer as fontes. Ah, por exemplo, o animal precisa de fósforo. Qual fonte de fósforo eu posso usar? Nós temos fosfato de cálcio, né? Daí eu vou lá, seleciono, e aí ele roda a ração, e nós, nutricionistas, temos que pegar aquela ração e avaliar. Né? Olha, tem algo aqui em excesso, está atendendo certinho a exigência do animal? Atender vai, se não for possível, aqueles alimentos que você selecionou, né, para o programa utilizar, se não for possível uma combinação, fazer uma combinação quantitativa entre eles, de forma que atenda a exigência do animal, já vai aparecer lá em vermelho, um X enorme. Eu tenho pavor quando faz esse barulho, faz assim, e aí aparece lá um X e fala, não foi possível formular a ração. Aí você tem que ter ali o conhecimento para analisar, ó, será que não foi possível? Não foi possível por quê? Né? Será que eu esqueci de colocar algum alimento? E assim por diante, tá? Então, é tranquilo. Mas eu só formulo ração, né, à mão com vocês na disciplina. Na prática, no dia a dia, a gente só usa o formulador, porque você formula ali em 2 segundos, né? Mas nós temos que ter esse conhecimento básico, ok? Eu vou olhar aqui como eu disse, né? Eu vou fazer como o Roberto já preencheu lá o SIC, né? Ele colocou só a parte teórica. Eu vou montar um cronogramazinho, né? Da nossa disciplina, né? Para esse semestre. E aí eu vou disponibilizar lá para vocês no campus virtual. Só para vocês saberem, né? O que vai ser discutido em cada réu. Então, estou olhando aqui. Essa primeira aula, né, eu só vou fazer aqui a apresentação para vocês da disciplina. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, pessoal, eu não consigo dar aula para vocês no horário, né, no tempo real, aula online, porque eu tenho um pequenininho, né, em casa, e ele não está na escolinha ainda, né, depende muito de mim. Então, o que, que eu tenho feito? Até mesmo eu e o Roberto, né, quando eu comecei com ele, a gente tentou dar algumas aulas online, só que, pessoal, olha só, nós temos aqui eu e mais 4, né? Então, pessoal, não sei se aproveita essa época de pandemia para estar fazendo estágio, sei o que está acontecendo. Aula online, nunca os alunos aparecem. E aí eu optei por fazer o seguinte, gravar as aulas, né? Que aí eu faço a gravação, por exemplo, no meu tempo livre, enquanto o menino está dormindo, ou de madrugada, eu estou tendo que trabalhar muito à noite e de madrugada. Então, não preocupe, se vocês colocarem uma dúvida lá no campus virtual, ela não vai ver isso hoje, ela não está respondendo, né? E fica ali desorientado. Eu respondo, tá? Todos os dias eu entro, mas meu horário de trabalho está sendo noturno, né? Então, ali, à noitezinha eu respondo, ou até mesmo no início, né, da madrugada eu respondo. Então, não precisa preocupar. Às vezes, ao longo do dia que é complicado, tá? Então, eu gravei as minhas aulas, né? Esses dias agora eu estava até fazendo uma atualização, de forma mais clara possível, né, com exemplos, e aí eu vou passando para vocês, né, as atividades práticas. Ao final de cada réu, nós fazemos ali, nós temos o questionário, né? Nas duas primeiras semanas, eu falo um pouquinho de teoria, porque eu tenho que falar para vocês sobre a classificação dos alimentos e sobre normas e padrões, né, da nutrição animal.
Então, essas 2 semanas são um pouquinho mais teóricas, e aí depois a gente entra nos métodos de formulação. Aí nós vamos trabalhar muito com números, então nosso questionário vai envolver atividade de cálculo, tá? Então, geralmente, nossos réus, geralmente não serão, eu acho que vai ter um que vai ser de 3 semanas, porque outubro, né, tem a semana lá, aquela semana de recesso, né, do dia 12, mas eu vou trabalhar com vocês com réus de 15 dias, tá? Então, no domingo eu libero o réu, né, e fica ali disponível para vocês por 15 dias, e geralmente o questionário nos últimos 3 dias de cada réu, tá? Então, o questionário vai ficar lá para vocês por 3 dias. Geralmente eu disponibilizo sexta, sábado e domingo. Eu deixo aberto o final de semana, porque eu estava com muito aluno, estou fazendo estágio, fazenda, não tem acesso à internet, aí tem um sábado para ir, né, para uma cidade, ou domingo, que é o dia de descanso, para estar realizando ali a atividade, ok? Então, né, nós vamos ver inicialmente a parte de classificação dos alimentos, tá? Nessa parte de classificação dos alimentos, é uma aula, assim, eu falo que é uma das mais puxadas, porque eu falo muita informação para vocês, muitos valores numéricos. Ah, quanto de ferro que tem, né, tal ingrediente. Não precisa memorizar esses valores numéricos, tá? Eu não cobro decoreba, não precisa. O que vocês vão ter que guardar quanto que o ingrediente tem que ter de fibra, de energia, né, de NDP, para ser considerado um alimento volumoso, um alimento concentrado, né? Quanto que ele tem que ter de proteína para ele ser considerado um concentrado proteico? Esses valores, isso aí eu vou chamar bastante atenção na aula, esses valores vocês têm que memorizar. Mas são o quê? 3, 4 valores, tá? Coisa simples. Depois nós vamos ter a parte de normas e padrões, né? O que seria isso? Como utilizar as tabelas de exigências nutricionais, né? De composição química dos alimentos. Então, eu fiz print, né, dessas tabelas, coloquei lá na apresentação, explico assim, bem devagarzinho, né, de forma que vocês entendam bem. E, pessoal, olha, eu estou disponível, tá? Eu estou disponível. Eu abri lá no campus virtual o fórum de discussão, então, tem alguma dúvida? Pode postar no fórum, não precisam ter vergonha, todos estão aqui para aprender, né? Normal ter dúvida, isso é bom. Por exemplo, eu vou responder bem à noite, o outro colega sabe a resposta, pode entrar lá e responder, que lá é para a gente estar discutindo. Às vezes é um pouco intimidado, não sente vontade de usar o fórum, pode me mandar e-mail, tá? Vou disponibilizar para vocês o meu e-mail, pode me mandar, né, no privado, ali, particular, respondo para vocês, e eu vou colocar lá no nosso cronograma, né, alguns encontros aqui online para tirar dúvida, mas à medida que vocês forem tendo dúvidas, nós podemos ir marcando as reuniões, tá? No horário, eu não posso, assim, toda semana, mas daí, de acordo com as dúvidas, né, no semestre passado eu marquei algumas reuniões em véspera de questionário, meio que de última hora, eu consigo, tá? Não preocupa com isso, não. Tem dúvida, nós temos que esclarecer, se não está dando certo por e-mail, a gente combina um encontro aqui, tá certo? Então, nós vamos ter essa primeira parte. Nossa, eu tenho que acelerar aqui, porque coloquei lá no horário da reunião de 1 hora. Se der 1 hora, cai aqui a nossa reunião. E eu perco a gravação também. Depois nós vamos entrar com a parte métodos de formulação, né, de rações. Então, quais são os métodos que nós podemos estar utilizando? Quadrado de Pearson, equações algébricas. Esse quadrado de Pearson praticamente não é usual. Por quê? Nós não conseguimos formular uma ração completa com mais ingredientes utilizando ele. Tem algumas limitações, né? Então, o quadrado de Pearson a gente vai usar para fazer pré-misturas, né? Combinações entre ali, por exemplo, 2 ingredientes, né? Mas uma ração completa, daí eu já não consigo trabalhar com ele.
Nós vamos ter também as equações algébricas, daí eu divido as aulas para não ficar cansativo. Para aqueles que têm facilidade matemática, peço desculpa, porque minhas aulas eu tive que detalhar o máximo possível, explicar devagarzinho, que eu tenho que pensar naqueles, né, que têm dificuldade também. Então, vocês vão lá, ela está repetindo muito isso aqui, dá uma adiantadinha lá, tá? É de acordo com a facilidade de cada um. Depois nós entramos na parte de formulação. Até então, vocês vão aprender os métodos, né? Para depois a gente entrar na parte de formulação, que é uma mistura com mais alimentos. Então, nós vamos ver a formulação de rações para aves de corte e de postura. São aulas separadas, porque por mais que são aves, a exigência é diferente, né? A galinha poedeira, ela tem que produzir ovos, então ela precisa de uma maior quantidade de cálcio, de fósforo, né, para a formação da casca. O frango de corte, não. O frango de corte, ele precisa de mais energia, de mais proteína, né? Então, são rações bem diferentes, tem, assim, as especificidades por conta do tipo de produção de cada um. Depois nós temos a formulação de ração para suínos. Eu dou 2 aulas para vocês. Por quê? Porque eu pego fase diferente. Então, eu gosto muito de dar uma ração para fêmea suína, por exemplo, em gestação, né? E para leitão em crescimento, que aí a exigência é diferente. A fêmea suína, a gente tem que usar mais fibra, né? Porque ela não pode engordar muito ali no período da gestação, para não prejudicar o nascimento dos leitões, né? Que senão vai ter um grande número, né, de natimortos, e aí nós temos que usar mais fibra. Depois nós vamos entrar na parte de formulação de ração para bovinos, né? Então, nós vamos ter 2 aulas aí de formação para bovinos e a gente finaliza. Eu dou uma aula também, porque na aula presencial, o pessoal fala prática, gente, mas não se preocupe. Essa parte prática de alimentos e alimentação é prática no quadro, tá? Então, é o que eu vou passar aqui para vocês, né, nas aulas, que eu uso o PowerPoint, eu vou colocando ali passo a passo, e que a gente vai mesmo para o campo. A gente faz lá no final do curso, né? Eu não sei se quando é que nós vamos voltar aí o presencial, né? A parte prática, talvez dê tempo, mas é uma visita na nossa fábrica de ração, no departamento de zootecnia, porque nós temos aí dificuldade de estar visitando uma fábrica de ração, né, maior, por conta do programa de biosseguridade dessas fábricas. Então, eles se permitem entrar com uma quantidade maior de alunos, né? Eu até tentei, na época em que eu ingressei, né? Mas eles deixam entrar ali a cada 3 ou no máximo 5. Faço como que eu faço, né? Para deslocar daqui, por exemplo, até Três Corações, para a gente visitar a fábrica de ração lá da Total, eu tenho que levar todos os alunos, né? Então, não dá para a gente ficar fazendo visitinhas assim picadas. E aí é isso, pessoal. Aí, né, como o semestre passado a gente não teve, né, aula, não tivemos oportunidade de ter essa última aula, né, presencial, montei apresentação para eles, com várias fotos, né, de fábrica de ração, como que fala? Com as máquinas, né, com os equipamentos que são utilizados. Então, ela está bem assim, ilustrativa. Se a gente não tiver oportunidade de visitar lá a fábrica, a nossa fábrica lá, o departamento, que é bem pequenininha, né, que lá a gente formula ração só para experimento, eu passo para vocês essa aula que tem bastante foto, tá certo? Então, mais uma vez, né, repito para vocês, a nossa parte prática é bem independente do Roberto. Então, sigam o cronograma que eu vou postar para vocês no campus virtual, tá? Professora, e a média, né, das provas, eu disponibilizo lá também a porcentagem. E aí, no final, né, eu faço uma média ali com todos os réus. E no final do semestre tem, se eu não me engano, uma semana destinada para avaliação adicional. O que, que é isso? São para aqueles alunos que não conseguiram, né, média aí ao longo do semestre, mas a gente aplica essa prova adicional só se mais de 30% da turma perder média. Né? Então, difícil, nós temos conduzido, assim, tem dado certo, né?
mesmo de forma remota. Então, nos últimos semestres, nem precisamos é, aplicar essa prova adicional. Eu espero que com vocês dê tudo certo também. Tá? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Fique bem à vontade para tirar dúvida, tá? Podem mandar mensagem, e-mail. E, como eu falei para vocês, eu vou colocar lá os encontros, né, de aula online, deve uns 2 ou 3, né? Eu coloco mais na parte final, que envolve mais cálculo, né? Para tirar a dúvida de alguns exercícios, mas de acordo com a necessidade, a gente combina, não tem problema, tá? Combinando com antecedência, eu dou um jeitinho, ok? Alguma dúvida, pessoal? Não? Ok? Então, não havendo dúvidas, né, eu encerro a apresentação e aí a cada semana, no dia da aula, né, para vocês, por exemplo, eu vou enviar na terça à noite, ou até na quarta de manhã, eu envio as aulas a cada semana, certo? Então, não havendo dúvidas, eu encerro a apresentação, né, por aqui. Desejo a todos um bom dia e um ótimo semestre. Obrigada pela presença. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, professor. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigado.